Eu sou Mariana Silva, tenho 28 anos e esta é a história do castigo mais caro de toda a história corporativa de São Paulo. Naquela noite, diante de 45 convidados em sua festa de aniversário, meu pai apontou o dedo para mim e gritou as palavras que mais tarde lhe custariam tudo. Você ficará de castigo até pedir desculpas à sua madrasta. A sala inteira riu. Uma mulher de 28 anos sendo repreendida como uma criança. Mas apenas algumas horas depois, na assinatura de contrato mais importante de sua carreira, diante de 200 convidados VIP, o advogado da Mary Jane Holdings parou a caneta e perguntou: "Com licença, onde está a CTO da Next Gen Soluções? De acordo com a cláusula 7.3, precisamos da assinatura dela." A cor sumiu do rosto do meu pai quando entrei na sala e mostrei meu crachá de segurança de nível 5. Se você está vendo isso, por favor, siga o perfil e me diga de onde você está assistindo. Durante 3 anos, morei na casa recém-formada do meu pai, Marcos, vivendo em algum lugar entre filha e sublocatária indesejada. Todo mês, eu transferia 40 mil da Alice, cobrindo cerca de 70% de todos os custos de uma casa onde eu mal existia. A reforma da Suite Master, paga por mim, a manutenção da piscina, também meu dinheiro. A nova BMW do Bruno para seu aniversário de 26 anos, naturalmente, também saiu do meu bolso. A Mariana ajuda um pouco na parte de TI, dizia meu pai aos seus parceiros de negócios quando eles vinham nos visitar. No entanto, eu tinha praticamente salvado sua construtora da falência sozinha, depois de renovar toda a estrutura digital. O contrato governamental de 2 milhões do ano passado, cada especificação técnica, cada noite sem dormir, tudo veio de mim. E, no entanto, Marcos ergueu sua taça de champanhe para o Bruno no jantar de celebração e elogiou sua visão e liderança. Minha madrasta, Verônica, dominava perfeitamente a arte de me apagar. "Ah, a Mariana deve estar perambulando por aí", dizia ela quando os convidados perguntavam por mim, abanando a mão com tédio. Uma manicure, aliás, que eu tinha pago. Ela é tão quieta que a gente mal percebe que ela está aqui, muito diferente do Bruno, que é um líder nato. A verdade era que eu ganhava mais do que eles imaginavam. Meu salário oficial no suporte de TI era baixo, mas minhas consultorias de fim de semana e projetos paralelos, que eles consideravam joguinhos inofensivos de computador, tinham criado algo grandioso, algo que eles jamais poderiam ter imaginado. Todas as manhãs eu saía de casa para o meu suposto trabalhinho técnico, como meu pai chamava. Eles nunca perguntavam. Eles nunca estranharam minha vaga de estacionamento reservada na Faria Lima, nem o fato de que Jaime Moraes, o CEO da Mary Jane Holdings, tinha meu número direto. Naquela casa, aprendi a me fazer pequena, mas em algum momento há limites, e o que é comprimido por muito tempo acaba explodindo. O ponto de virada começou com um desastre de 2 milhões, causado exclusivamente pelo Bruno. Ele havia prometido a um cliente prazos de entrega irreais e depois desapareceu por uma semana com amigos para Jurerê Internacional. Quando o cliente ameaçou processar, eu fui a culpada. "Isso é culpa sua, Mariana", trovejou Marcos no jantar. "Você deveria tê-lo supervisionado. O Bruno ainda está aprendendo." Pousei meus talheres calmamente. "Ele tem 26 anos, pai, e eu nem estava designada para esse projeto." A voz de Verônica cortou o ar como aço macio. "Sem desculpas. Família se mantém unida. O Bruno confiou que você o apoiaria." O e-mail chegou naquela mesma noite. O cliente, Harrison Empreendimentos, não apenas reclamou. Eles exigiram explicitamente trabalhar comigo no futuro, elogiaram minha resolução de problemas e profissionalismo. E só queriam expandir o contrato se eu assumisse a liderança pessoalmente. Encaminhei a mensagem imediatamente para o Marcos. 20 minutos depois, Verônica bateu na minha porta. "Apague esse e-mail", disse ela, secamente. "O Bruno precisa desse sucesso para o currículo dele, mas o e-mail é endereçado a mim. O que eles querem não importa. O que esta família precisa é decisivo." Ela olhou para suas unhas, recém-feitas no salão de luxo, que eu paguei. Seu pai pensa na mesma coisa. O e-mail nunca existiu. Olhei para ela saindo. Na minha tela, a recomendação da Harrison continuava brilhando. Com alguns cliques, enviei para minha conta privada e para minha advogada, Sara Campos, com o assunto, documento número 1. Aquele e-mail nunca chegaria à caixa de entrada do meu pai,
mas reapareceria um dia, diante de testemunhas, no momento em que significaria tudo para ele. Meus fins de semana tinham se tornado sagrados, mesmo que minha família nunca perguntasse onde eu estava. A Mariana está fazendo as coisinhas de computador dela, explicava Verônica, digitando no ar como se eu estivesse jogando videogame. Se tivessem rastreado minha localização, teriam me encontrado no 20º andar da torre comercial, em um escritório com meu nome na porta. Meu escritório real, não o depósito reformado que o Marcos tinha generosamente me cedido. As janelas do chão ao teto davam vista para a ponte estaiada e, em dias claros, para toda a cidade. O Jaime quer confirmar a reunião na segunda-feira, escreveu minha assistente naquele sábado. Jaime Moraes, a quem minha família considerava um antigo colega. Eles não sabiam que ele tinha sido meu mentor em Stanford, ou que tínhamos trabalhado juntos por 3 anos em algo revolucionário. A ligação veio durante o almoço de domingo. Desculpe, eu disse, olhando para a tela. Meu ex-chefe. Marcos revirou os olhos. Diga a eles que você está com a família. Fui para o terraço e falei baixo. Jaime, o conselho da Mary Jane aprovou tudo. 50 milhões para o projeto de construção, mas apenas com nossa integração tecnológica exclusiva. Você sabe o que isso significa? O acordo de exclusividade permanece. Intocável. Sem a Next Gen, não tem negócio. Você ainda concorda com o cronograma? Perguntou Jaime. Pela janela, observei como Bruno já estava se servindo da terceira porção, enquanto Verônica elogiava exageradamente sua fome de sucesso. Marcos concordava com a cabeça, totalmente alheio. Segunda-feira é perfeito, respondi. A propósito, acabei de assinar algo interessante. Um novo contrato exclusivo que entra em vigor na próxima semana. Ótimo, disse Jaime. Esse acordo vai mudar tudo. Quando terminei a ligação, vi Marcos me olhando através da parede de vidro. Por um momento, a desconfiança brilhou em seu olhar, mas o Bruno disse algo, e ele imediatamente se voltou para seu herdeiro. A manhã de terça-feira trouxe o ataque que eu já previa. Verônica colocou uma pasta cheia de documentos jurídicos ao lado da minha xícara de café. Seu sorriso era gélido. O Bruno está expandindo seu portfólio de investimentos, anunciou ela. Precisamos da sua assinatura nos papéis de transferência. Passei os olhos pela primeira página. Contrato de transferência de ações. Meu estômago se contraiu. Essas são minhas ações da Next Gen. As suas o quê? Marcos olhou por cima do jornal. Minhas ações de startup em uma empresa para a qual trabalho há anos, disse eu calmamente, embora meus dedos tremessem. Elas valem cerca de 2 milhões agora. A risada de Verônica soou como o vidro se estilhaçando. Perfeito. O Bruno precisa de investimentos credíveis para suas candidaturas. Família apoia família. Lembra? Essas ações podem valer 50 milhões após a abertura de capital, eu disse baixinho. Podem, enfatizou Marcos, deixando o jornal de lado. Nada é garantido, Mariana. Mas o futuro do Bruno está acontecendo agora. Ele precisa disso para se candidatar a empresas de investimento. Olhei para a linha de assinatura. Assim que eu assinasse, tudo o que construí pertenceria ao meu meio-irmão. Um homem que em seu último e-mail havia escrito a palavra equity errado. Preciso pensar sobre isso. Pensar? A voz de Verônica endureceu. O que há para pensar, a menos que você não confie na sua própria família? O olhar de Marcos escureceu. Sua mãe tem razão. Nós te acolhemos, te alimentamos, te demos tudo. Eu pago 70%. Comecei. E agora você não pode nem ajudar seu irmão? Continuou Marcos. Ele se levantou, sua cadeira arrastando no chão. Assine, Mariana. Até a minha festa de aniversário no fim de semana. Caso contrário, teremos que reavaliar seu lugar nesta família. A ameaça pairou pesada no ar. Seu lugar nesta família. Como se eu tivesse tido algum dia. Eu entendo, disse eu, enfiando os documentos na bolsa. Darei minha decisão na sua festa. Mais tarde, no meu quarto, encarei os documentos por um longo tempo. Uma lembrança me invadiu. 5 anos atrás, logo após a morte da mamãe, papai segurou minha mão no estacionamento do hospital. Agora somos só nós dois, querida, ele disse entre lágrimas. Sempre estarei do seu lado. Sempre. Mesmo que o mundo se vire contra você. Esse homem desapareceu assim que Verônica entrou em nossas vidas com seu filho perfeito e seu sorriso perfeito.
O pai que me ensinou a programar, que brilhava de orgulho quando entrei em Stanford, que me chamava de sua garota brilhante. Ele não existia mais. Ele tinha sido substituído por alguém que nem se lembrava mais do que eu fazia profissionalmente. Você está exagerando de novo. Tinha se tornado sua resposta padrão quando Verônica colocou as fotos da mamãe no porão, quando o Bruno ficou com o escritório que eu tinha reformado, quando minhas conquistas eram atribuídas a outros. Você é dramática. Tentei apelar para a razão dele uma última vez na quarta-feira à noite. Pai, podemos conversar? Só nós dois. Ele nem tirou os olhos da tela. Se for sobre os papéis, não há nada para discutir. A Verônica tem razão. Em uma família, compartilha-se tudo. Mas, pai, este é o meu trabalho, minha empresa que eu construí. Você é dramática, Mariana. Lá estava de novo. Ponto final. Exato. O Bruno precisa dessa chance. Você terá outras. Você é adaptável. Como se eu fosse algum inseto que sobrevive e não importa o quanto tirem dele. Você sabe sequer o que eu faço, pai? Onde eu trabalho? Ele finalmente olhou para cima, irritado. Suporte de TI, computadores? O que mais eu deveria saber? Fiquei parada por um momento e gravei aquele olhar na memória. Nada, pai. Não há nada que você precise saber. Se você está vendo isso e já se sentiu invisível em sua própria família, escreva um comentário abaixo. Muitas vezes, são aqueles que deveriam nos conhecer melhor que menos querem nos enxergar. E não se esqueça de seguir, se esta história te toca, porque o que acontece a seguir vai te chocar. O que minha família não sabia. A NextGen Soluções estava há 6 meses de uma abertura de capital avaliada em mais de 500 milhões de reais. Como diretora de tecnologia, CTO e cofundadora, eu possuía 15%, que logo valeriam 75 milhões. Muito mais importante, porém, eu tinha criado algo que tinha significado. O conselho tinha sido claro em nossa última reunião. Conflitos privados não podem colocar o IPO em risco. Muitas startups foram destruídas pelo caos familiar. Jaime tinha até me chamado de lado. Mariana, eu sei que sua situação familiar é difícil, mas você precisa manter o foco. A NextGen é maior que qualquer problema pessoal. Ele tinha me enviado um e-mail que eu havia salvado. A manutenção da distância profissional em relacionamentos conflituosos é essencial para nosso dever fiduciário com os investidores. Em outras palavras, se o caos da minha família vazasse para os negócios da NextGen, eu arriscava tudo. Não apenas minha fortuna, mas também o futuro de nossos 200 funcionários. A amarga ironia. Meu pai estava prestes a apostar toda a sua empresa em um contrato com a Meridian Holdings, sem saber que esse contrato exigia obrigatoriamente a participação da NextGen, cláusula 7.3, escondida na página 47. A infraestrutura técnica deve ser fornecida exclusivamente pela NextGen Soluções e supervisionada por sua CTO. Eu mesma havia redigido essa cláusula 2 anos atrás, quando Jaime me trouxe para a Meridian como consultora técnica, e agora, exatamente essa frase decidiria o destino do maior negócio do meu pai. A questão já não era mais se eu assinaria os documentos do Bruno. A verdadeira questão agora era: quanto meu pai perderia assim que descobrisse quem eu realmente sou? Você já vivenciou sua família não confiando em você ou não te valorizando? Conte-me nos comentários abaixo. Leio cada mensagem. E se esta história te fortalece ou confirma algo, deixe uma curtida e siga o canal. Agora chegamos à melhor parte. E acredite em mim, você não vai querer perder a festa de aniversário do papai. O jantar de quinta-feira foi um interrogatório disfarçado de refeição em família. Verônica tinha convidado estrategicamente sua irmã e o marido dela para ter plateia para seu teatro. A Mariana se recusa a apoiar o Bruno, anunciou ela com tom inocente, passando a salada. Só pedimos uma única assinatura. Assina logo, rosnou o Bruno com a boca cheia. Só assina. Marcos colocou seus talheres com força no prato. Eu preciso de mais tempo, comecei. Mas Verônica não me deixou terminar. Tempo para quê? Para consultar advogados? Para conspirar contra sua própria família? Isso não é... Tentei dizer. Assine os papéis, Mariana, interrompeu Marcos. Sua voz era baixa, perigosamente baixa. Assine ou assumirei que você não é realmente parte desta família. A irmã de Verônica arregalou os olhos teatralmente. Quem trairia a própria família? Que tipo de pessoa acumula riqueza enquanto o irmão luta pelo futuro? A ironia ardia.
O Bruno nunca teve que lutar na vida, enquanto eu dedicava dias de 18 horas à construção da Next Gen. Se você não assinar antes da minha festa de aniversário, continuou Marcos, me vejo obrigado a tomar medidas. Você tem 48 horas. Que medidas? Perguntei, embora já soubesse. Vou te riscar do meu testamento primeiro, e depois conversamos sobre sua situação de moradia. Verônica sorriu, como alguém que acredita já ter vencido. 45 convidados virão à festa, Mariana. Pessoas importantes, parceiros de negócios. Você não quer envergonhar a família na frente deles, quer? Olhei para seus rostos cheios de expectativa, tão seguros, tão cruéis, tão convencidos de que eu cederia. Eu entendo, disse eu baixinho. 48 horas. Ao sair, ouvi Verônica sussurrar para a irmã. Ela vai assinar, ela não tem para onde ir. Se eles soubessem que por dentro eu já tinha ido embora há 3 anos. No meu carro, a 3 ruas de casa, disquei o número de Sara Campos, minha advogada. Minhas mãos tremiam. Sara, preciso de uma análise destes documentos, ainda hoje. Mande para mim, disse ela, calma, profissional como uma corda de segurança no meio do caos. Minutos depois, ela ligou de volta. Mariana, estes documentos são altamente problemáticos. Eles estão tentando transferir ações da NextGen Soluções. Sua família não sabe o que a NextGen realmente é? Então, esse é o primeiro problema deles, disse ela secamente. E o segundo, o contrato contém várias irregularidades. A avaliação das ações está listada como 2 milhões, mas segundo os documentos do IPO, a NextGen está avaliada em quase 500 milhões antes da abertura. Isso pode ser considerado representação fraudulenta. Posso recusar a assinatura sem arriscar consequências? Absolutamente, mas... Sara hesitou. Documente tudo. Cada conversa, cada ameaça, cada mensagem. Se eles continuarem te pressionando após sua recusa, você precisa de provas. Eles ameaçam me deserdar se eu não assinar até sábado. Você está gravando essas conversas? A partir de agora? Sim? Bom. E Mariana, eu dei uma olhada no contrato da Meridian, do qual a empresa do seu pai depende. Você sabia que há uma cláusula técnica que envolve a NextGen? Cláusula 7.3. Você sabia, murmurou ela incrédula. Isso muda tudo. Seu pai precisa da sua assinatura muito mais urgentemente do que ele imagina. Documente tudo, especialmente na festa. Se eles te expuserem publicamente e depois perceberem que dependem da sua cooperação, o equilíbrio de poder muda completamente. Era exatamente isso que eu planejava. Deixe seu celular gravando, disse Sara. Embora as leis variem, em eventos públicos sem expectativa de privacidade, você está protegida. Fiquei sentada no carro, olhando para a casa onde cresci. Através das janelas iluminadas, vi eles rindo, provavelmente convencidos de que o plano deles já tinha funcionado. Sara, por favor, prepare todos os documentos que precisamos para um rompimento definitivo. Algo me diz que sábado vai mudar tudo. Na sexta-feira à tarde, Marcos convocou uma reunião de emergência. A sala de jantar estava cheia. A irmã e o cunhado de Verônica, 2 primos distantes, e o irmão do Marcos, tio Cláudio, que viajou de Campinas, supostamente para me trazer a razão. Estamos aqui porque amamos a Mariana, começou Marcos. Sua voz pingava falsa preocupação, mas ela está demonstrando um comportamento preocupante. Egoísmo, ganância, a recusa em ajudar o irmão a ter sucesso. Isso parte nosso coração, acrescentou Verônica, enxugando teatralmente olhos completamente secos. Demos tudo a ela e é assim que ela nos agradece. Tio Cláudio, a quem eu costumava ver como um aliado, balançou a cabeça. Mariana, sua mãe ficaria decepcionada. Ela sempre compartilhava o que tinha. O golpe me atingiu exatamente onde deveria. Minha mãe, que morreu quando eu tinha 23 anos, que nunca conheceu Verônica e Bruno, agora estava sendo usada como arma contra mim. Amanhã as pessoas mais influentes de São Paulo virão à festa, continuou Marcos. Os Viana, os Figueiredo, Jaime Moraes da Meridian Holdings. Opiniões que importam. Você quer mesmo ficar conhecida como a filha que trai a família? Traidora? Perguntei calmamente, embora a raiva fervesse dentro de mim. Como você chamaria então? Atacou Verônica, apontando o dedo esticado para mim. Você acumula dinheiro enquanto seu irmão luta pelo futuro dele. O Bruno nem sabe o que essas ações significam, respondi.
Chega! Gritou Marcos, batendo a mão na mesa. Você tem até amanhã à noite. Assine os papéis amanhã na minha festa, na frente de todos, como sinal de que esta família está unida. Se não fizer isso, declararei publicamente que você não é mais minha filha. A sala silenciou imediatamente. O ultimato pairava entre nós como uma lâmina afiada. Eu entendo, respondi, levantando-me lentamente. Amanhã à noite, todos saberão exatamente onde eu estou. Marcos sorriu satisfeito, convencido de que tinha vencido. Ele não imaginava que tinha acabado de agendar seu próprio fim profissional. Na manhã de sábado, ouvi a conversa que selou definitivamente o destino dele. Marcos estava sentado em seu escritório, falando alto no viva-voz. 50 milhões, Cláudio. Milhões. O maior negócio da história da empresa. Assinaremos na segunda-feira no Hotel Rosewood. Tio Cláudio perguntou. Tem certeza de que tudo está pronto? Tudo perfeito, gabou-se Marcos. Até os requisitos técnicos estão resolvidos. Alguma startup, Next Gen, mas meu contato lá resolveu tudo. Congelei no corredor. Seu contato lá. E esse contato estava aí a menos de 3 metros de distância. Jaime Moraes ligou pessoalmente, continuou Marcos. Contanto que tenhamos o parceiro de tecnologia fixo, estamos feitos. Alguma cláusula exclusiva número 7, alguma coisa. 7P.3, murmurei. A assinatura será gigante. 200 convidados, presença total da mídia, transmissão ao vivo para investidores. Esse negócio vai nos catapultar para o topo. Jogadores de verdade, Cláudio. Pela fresta da porta vi o rascunho do contrato, o mesmo que eu já tinha fotografado na quinta-feira. Lá estava escrito de forma clara e inequívoca. A infraestrutura técnica será fornecida exclusivamente pela NextGen Soluções e deve ser supervisionada por sua CTO. Marcos encerrou a ligação e me notou no batente da porta. Está bisbilhotando. Só passando, disse eu calmamente. Grande negócio na segunda. O maior, disse ele orgulhoso. Enquanto você brinca com seu trabalhinho de computador, eu construo um império. Mostre um pouco mais de ambição e o Bruno não precisaria exigir suas ações. Meu império? Perguntei baixinho. Ele não me deu mais atenção. Em sua mesa havia um e-mail impresso de Jaime Moraes. Assunto: Reis Next Gen Soluções. Integração confirmada para segunda-feira. Se ele ao menos lesse o bloco de assinatura. Cópia. Mariana Silva, CTO Next Gen Soluções. Meu celular vibrou enquanto eu terminava de esvaziar meu quarto. Jaime estava ligando. Preciso sair, disse eu quando vi Verônica no corredor. Lá fora sussurrei. Jaime, o que houve? Só a confirmação de que você estará lá na segunda. Os advogados insistem que a CTO esteja presente em um contrato como este. Sem sua assinatura, o negócio cai. Meu pai não sabe quem eu sou na NextGen, ainda não. Ele saberá muito em breve diante de um grande público, disse Jaime. Você está pronta para o que isso significa? Olhei pela janela. Marcos mostrava algo ao Bruno no laptop, provavelmente o contrato da Meridian. Ele estava ensinando ao seu escolhido como funcionam os negócios de verdade. Na verdade, Jaime, o timing não poderia ser melhor. Você pode garantir que os advogados destaquem a cláusula de exclusividade e talvez tenham a cópia autenticada pronta, aquela que assinamos 2 anos atrás? NextGen como único fornecedor técnico para todos os projetos de construção da Meridian. Sua ideia, se bem me lembro, disse Jaime. Minha, confirmei. Noites de trabalho, sem imaginar o quão importante essa cláusula seria um dia. Segunda-feira, 15 horas, Salão Esmeralda do Hotel Rosewood. Assinatura às 15h30. Chegue cedo. A segurança já preparou seu cartão de nível 5. Jaime, obrigada por acreditar em mim quando minha própria família não acreditou. Mariana, você construiu metade desta empresa. Não se agradece por ser reconhecida. Ele hesitou. Você está bem? Sua voz está diferente. Tudo estará em breve exatamente como deveria ser, disse eu. Quando terminei a ligação, vi meu pai na janela do escritório. Ele apontou para o relógio e levantou 5 dedos. 5 horas até a festa. 5 horas até o início de sua ruína. A casa se transformou para o 60º aniversário de Marcos em um palco para um drama iminente. O buffet colocava taças de champanhe, floristas arranjavam buquês opulentos. E Verônica dirigia tudo como uma comandante militar. Fiz meus próprios preparativos.
Primeiro, enquanto Marcos tomava banho, fotografei novamente o rascunho do contrato em sua mesa, especialmente a cláusula 7.3. Raramente achei palavras tão bonitas quanto essas. Este acordo só é válido com a participação exclusiva da NextGen Soluções. Então liguei para Sara Campos. O acordo de exclusividade autenticado. Preciso dele para segunda-feira. Já está pronto, disse ela. 3 cópias autenticadas em cartório. Perfeito. E Sara, vou embora hoje à noite depois da festa. Meu quarto está vazio. Tudo o que importa já está no carro. Laptop, documentos, as joias da mamãe. Tudo o que fazia desta casa um lar já não estava aqui há muito tempo. Gravadores prontos, bateria cheia. A regra de 2 partes não se aplica a festas públicas. Bom, disse Sara. Mariana, o que eles vão fazer com você hoje será a melhor coisa que já te aconteceu. Deixei a chave de casa na cômoda, ao lado do bilhete curto que eu tinha escrito. Respeito sua decisão, pai. Esta aqui é a minha. A última coisa que guardei foi meu crachá de CTO de nível 5 da NextGen, seguro na minha bolsa. A bolsa que Verônica sempre ridicularizava por ser simples demais. Lá de baixo ouvi vozes. Os primeiros convidados tinham chegado. A risada alta e presunçosa de Marcos ecoava pela casa enquanto ele cumprimentava seus parceiros de negócios, as pessoas cuja aprovação ele buscava mais do que o amor de sua filha, Mariana. A voz de Verônica cortou o barulho. Desça imediatamente e traga os documentos. Olhei uma última vez no espelho. Então vamos dar a eles uma festa de aniversário que nunca esquecerão. A festa brilhava exatamente com aquela elegância desesperada que Marcos amava. 40 representantes da elite empresarial de São Paulo se espremiam na nossa sala de estar. O champanhe fluía. As vozes ficavam mais altas. Eu conhecia a maioria. Pessoas que mal me notavam em ocasiões anteriores, porque para elas eu era apenas a filha quieta de Marcos Silva que fazia alguma coisa com computadores. Atenção todos. Marcos bateu em sua taça e chamou toda a atenção para si. Agradeço a todos por celebrarem meus 60 anos, mas ainda mais importante é que posso apresentar a vocês o futuro da construtora Silva, meu filho Bruno. Bruno cambaleou para frente, já visivelmente bêbado, num terno que custava mais que o aluguel de muitas famílias. Pago por mim, claro. O Bruno assumirá um papel maior na empresa futuramente, explicou Marcos. Ele demonstrou uma visão e potencial de liderança surpreendentes. E quanto à Mariana? Perguntou a senhora Viana, uma das poucas que já me levaram a sério. Ela não está na empresa também? Marcos riu brevemente e com condescendência. Ah, a Mariana faz umas coisas administrativas. TI básica. Ela é confiável, do jeito humilde dela. Verônica se adiantou, cercada de diamantes que eu involuntariamente financiei. E já que estamos no assunto família, temos um anúncio especial hoje à noite sobre união e apoio. Eu estava no fundo da sala, invisível como sempre, assistindo eles caminharem para a própria armadilha. Alguns convidados me olharam com pena. Ou seria mais diversão. O advogado de Marcos, Roberto Souza, estava encostado na parede, inquieto. Onde está, afinal, o representante da NextGen que o senhor mencionou? Alguém perguntou a Marcos. Para o negócio da Meridian? Ah, isso é tudo por meio de intermediários, ele desconversou. Alguma startup. Eles podem se dar por felizes de participar de um projeto tão significativo. Se ele soubesse que essa startup valia 500 milhões e sua CTO estava a menos de 5 metros, com uma taça de champanhe que não beberia. Antes de continuarmos a festa, gritou Verônica com voz cortante, gostaríamos de esclarecer um pequeno assunto familiar. Mariana, querida, venha aqui na frente, por favor. Todos os olhares se voltaram para mim. Caminhei devagar. Meu celular gravava tudo. Como todos sabem, começou Verônica, para o Silva, família significa tudo. Nós nos apoiamos, compartilhamos nosso sucesso, ajudamos uns aos outros. Por isso estamos tão orgulhosos de que a Mariana concordou em impulsionar a carreira de investimentos do Bruno, transferindo suas ações. Eu não concordei com nada, disse eu em alto e bom som. A sala silenciou. O sorriso de Verônica vacilou, mas permaneceu. Ora, não seja tímida. Conte a todos que você está cedendo suas ações para ajudar seu irmão. Eu não vou transferir nada. Marcos ficou vermelho escuro. Mariana, nós discutimos isso. Você exigiu isso. Isso é outra coisa. Isso é constrangedor. Sussurrou alguém. É verdade.
disse eu, virando-me para uma multidão. É realmente constrangedor ser forçada a doar milhões de reais em ações. Ações que, após o IPO, podem valer sim milhões, para alguém que nunca trabalhou um dia sequer. Sim, isso é de fato constrangedor. Como você se atreve? Sibilou Verônica. Depois de tudo o que fizemos por você. Você quer dizer depois de eu ter arcado com todos os custos da casa? Depois de eu ter salvado a empresa do Marcos da falência? Depois de eu ter escrito os rascunhos de contrato que trouxeram seus pedidos, enquanto o Bruno recebia os elogios por isso. Ingrata, começou Bruno. Bruno, disse eu calmamente. Você sabe se quer escrever equity corretamente? Você escreveu errado 3 vezes no seu último e-mail. Agora reinava silêncio absoluto. Os parceiros de negócios de Marcos nos observavam, com a fascinação de pessoas vendo um acidente em câmera lenta. Você está exagerando de novo, disse Marcos, sua frase padrão. Não, estou dizendo a verdade e cansei de ser apagada na minha própria família. Marcos pulou. Sua cadeira arranhou o chão como o martelo de um juiz. Mariana Silva, trovejou sua voz. Você está de castigo até pedir desculpas à sua madrasta. Por um momento ninguém se mexeu, então um risinho. 1 segundo. Logo uma risada desconcertada e constrangedora se espalhou. Ele acabou de... sussurrou a Sra. Viana. Castigar uma mulher de 28 anos, completou o Sr. Viana, atônito. Ela se comporta como uma criança, então será tratada como uma, gritou Marcos. Você ficará presa nesta casa até mostrar respeito a esta família. Marcos, tentou intervir seu irmão, tio Cláudio. Talvez devêssemos. Não! O rosto de Marcos estava roxo. Chega de poupá-la. Mariana, você tem 2 opções. Assine estes papéis e peça desculpas imediatamente. Na frente de todos, ou você não é mais minha filha. A sala prendeu a respiração. Membros da elite executiva de São Paulo assistiam Marcos Silva querendo repudiar publicamente sua única filha biológica, por causa de dinheiro que eu mesma ganhei. Olhei lentamente ao redor, gravei seus rostos. Choque, julgamento. Um certo entusiasmo mórbido pelo drama. Eram as pessoas cuja aprovação Marcos valorizava mais que a própria filha. Tudo bem, disse eu calmamente. Finalmente sensatez, zombou Verônica. Não, eu aceito as condições dele. Estou de castigo. Pousei minha taça de champanhe. E se estou presa, então acho que devo ir para o meu quarto. Não ouse sair daqui! Berrou Marcos. Mas eu já estava lá a caminho, meus passos firmes no chão de mármore, que a empresa dele reformou com meu dinheiro. Atrás de mim, a festa explodiu em sussurros altos. A última coisa que ouvi foi a voz de Marcos. Ela desce em 1 hora, implorando para assinar. Se você está com raiva de como Marcos e Verônica acabaram de tratar a Mariana, escreva justiça nos comentários agora. Acredite, o karma vai atacar em breve de uma forma que ninguém espera. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que já foi manipulada pela própria família. A próxima parte é a virada, e é a grande virada. Eu não fui para o meu quarto. Atravessei a casa, passei pela cozinha, onde os garçons tentavam não olhar, saí pela porta dos fundos e fui para o meu carro. Minha bagagem já estava no porta-malas, minha bolsa de laptop no banco do passageiro. Tudo o que significava algo para mim após 28 anos naquela casa cabia em um Honda Civic. Lá dentro, ouvi a festa reviver. A voz de Marcos trovejava, discursando sobre responsabilidade e a suposta geração jovem mimada. Verônica certamente estava radiante de alívio, finalmente livre da enteada que nunca se encaixou em seu quadro familiar perfeito. Entrei sorrateiramente pela entrada lateral mais uma vez, apenas tempo suficiente para deixar minha chave de casa na bancada, bem ao lado do bilhete que eu tinha preparado. Respeito sua decisão, pai. Esta aqui é a minha. É, Mariana. Bruno estava no batente da porta, cambaleando e bêbado. Papai disse que você tem até amanhã de manhã para se desculpar. Diga a ele que eu ouvi. Você está jogando sua família fora por dinheiro. Olhei para meu meio-irmão, 26 anos. Nunca trabalhou um dia, vivia do meu dinheiro, mas me chamava de egoísta. Bruno, você sabe sequer o que a Next Gen Soluções faz? Alguma coisa técnica. Quem se importa? Quem se importa? Peguei minha bolsa, sentindo o peso do meu crachá de CTO dentro dela. Aproveite a festa.
Aonde você vai? Você está de castigo. Para o meu quarto. Menti e passei por ele. Finalmente você vai aprender qual é o seu lugar, gritou ele atrás de mim, como um eco do nosso pai. Parei na escada e olhei para trás. Na verdade, Bruno, eu sempre soube qual é o meu lugar. Ele nunca foi aqui. Quando fossem verificar meu quarto de manhã, eu já estaria no meu apartamento no centro e pronta para a reunião mais importante da vida de Marcos Silva, uma reunião que ele não imaginava que o arruinaria. No domingo, meu celular explodiu com chamadas perdidas. 43 de Marcos, 15 de Verônica, até 5 do Bruno. Não atendi nenhuma. O primeiro correio de voz era de Marcos, cheio de raiva contida. Seu quarto está vazio. Sua chave está no balcão. Não combinamos isso. Mariana, ligue de volta imediatamente. A quinta veio de Verônica, pingando falsa preocupação. Querida, estamos preocupados. Isso não é típico de você. Venha para casa, conversaremos com calma. A 10ª era Marcos novamente, desta vez mais em pânico. Mariana, a Sara Campos ligou. Ela diz que te representa. O que é isso? Me liga. Mas a 40ª mensagem me fez sorrir. A voz de Marcos estava subitamente pequena. O Sr. Moraes da Mary Jane ligou por causa da assinatura amanhã. Ele perguntou se você estará presente. Por que ele pergunta uma coisa dessas? Mariana, o que você fez? Escrevi para Sara. Eles encontraram o quarto vazio. A resposta dela veio imediatamente. Marcos ligou 3 vezes. Disse a ele que sou sua advogada. Qualquer comunicação passaria a ser via mim a partir de agora. E ele perguntou com toda seriedade se você está tendo um colapso mental. E o que você respondeu? Que você é a pessoa mais estável que conheço e que ele deveria ter muito cuidado com tais afirmações, considerando o que está por vir. Você mencionou segunda-feira? Só que você tem um compromisso profissional que irá cumprir. Passei o domingo na minha verdadeira casa, o apartamento que eles nunca souberam. 2 quartos, janelas do chão ao teto, o tipo de luxo que Marcos teria exibido por toda parte se soubesse que pertencia à sua filha. Comprado com meu bônus de primeiro ano na Next Gen. Jaime ligou à noite. Tudo pronto para amanhã? Mais do que pronta. Meu pai estará lá, bem na frente. Ele pediu para assinar primeiro para as câmeras. Perfeito. Quanto mais público, melhor. Você tem certeza, Jaime? Nunca estive tão segura na minha vida. Segunda-feira, 15 de novembro, 15 years. Hotel Rosewood, Salão Esmeralda. O salão era impressionante. Lustres de cristal, enorme fachada de vidro, com vista para a cidade, cadeiras estilo teatro, câmeras para a transmissão ao vivo. Observei tudo da entrada de serviço enquanto a elite de São Paulo chegava. Gigantes da tecnologia, magnatas imobiliários, vereadores, todas pessoas cuja opinião importava mais para Marcos do que minha vida. Marcos apareceu às 14h30. Verônica ao seu lado. Bruno se arrastando atrás. Ele cumprimentava as pessoas como um político, gabava-se alto. Sua risada ecoava pela sala. 50 milhões, ouvi ele dizer aos Viana. O maior contrato de construção em São Paulo este ano. Jaime Moraes entrou no salão às 14h45, flanqueado por uma formação perfeita de advogados. Ele mudou a energia da sala imediatamente, sem esforço. Marcos, disse Jaime, estendendo a mão. Pronto para fazer história? Nascido para isso, respondeu Marcos orgulhoso. Tudo está em ordem. Todos os requisitos atendidos, tudo perfeito. Ele não percebeu o breve olhar cético de Jaime. E seu parceiro de tecnologia? Eles estão aqui? Tudo resolvido, desconversou Marcos. Alguma startup, mas meu pessoal conhece o pessoal deles. O advogado de Jaime sussurrou algo para ele. Jaime assentiu, sua expressão indefinível. Então vamos começar, disse ele. Eles foram para o pódio. Marcos sentou-se à mesa, caneta na mão, as câmeras dispararam flashes. Este era o momento pelo qual Marcos havia trabalhado por 20 anos. Seu maior sonho, ao alcance da mão. Ele não sabia que perderia tudo porque puniu a filha errada. Senhoras e senhores, começou Jaime Moraes, virando-se para o público. Muito obrigado por presenciarem esta parceria histórica entre a Meridian Holdings e a construtora Silva. Este projeto de 50 milhões de reais mudará o horizonte de São Paulo. Aplausos encheram o salão. Marcos irradiava sob os holofotes.
Verônica brilhando ao lado como a esposa de empresário perfeita. Bruno estava um pouco afastado no celular, provavelmente ocupado celebrando o sucesso do pai online. Antes de assinarmos, continuou Jaime, quero enfatizar que este acordo não representa apenas qualidade de construção, mas também inovação tecnológica. Nossa colaboração exclusiva com a NextGen Soluções garante que este projeto estabelecerá novos padrões. Marcos assentiu entusiasmado, sem ter a menor ideia do que isso significava. Os advogados trouxeram as pastas de contrato. 3 exemplares, limpos, organizados, impecáveis. Marcos pegou sua caneta Montblanc, um presente de Verônica financiado com meu dinheiro, e estava prestes a assinar triunfantemente. Senhor Silva, por favor, aqui, apontou o advogado. Marcos assinou a primeira cópia, depois a segunda. Justo quando ele ia pegar a terceira, a advogada-chefe da Meridian, Patrícia Campos, o parou com a mão levantada. Precisamos primeiro verificar o cumprimento da cláusula 7.3. 7.3? A caneta de Marcos pairou sobre o papel. O acordo exclusivo com a NextGen Soluções. Precisamos da assinatura da CTO antes que este contrato seja válido. Um murmúrio percorreu o salão. Marcos sorriu inseguro. Isso é apenas uma formalidade. Meu pessoal está em contato com o pessoal deles. Não, disse Patrícia calmamente, mas implacável. Isso não é uma formalidade, é um requisito legal. Sem essa assinatura de Mariana Silva, este contrato é inválido. O silêncio era ensurdecedor. Marcos ficou branco como cal. Quem? Gaguejou ele. Mariana Silva, diretora de tecnologia da NextGen Soluções. Ela deve estar presente agora. Todos os olhos se voltaram para Marcos. 200 das personalidades mais influentes da cidade observavam enquanto o rosto dele alternava entre confusão e puro terror. Deve haver um erro, conseguiu dizer com dificuldade. Mariana é minha filha. Ela trabalha no suporte de TI. Ela não pode. Nesse momento, as portas se abriram. Eu entrei num terno executivo azul escuro, que comprei para reuniões do conselho da NextGen, não para festas de família. Meu crachá de segurança nível 5 estava bem visível na lapela. Cada passo era calmo, controlado, seguro. O andar de uma mulher que estava em casa naquele tipo de ambiente. Boa tarde, Sr. Moraes, disse eu, apertando a mão de Jaime. Desculpe o atraso. O trânsito vindo do campus da NextGen estava terrível. Mariana, a voz de Marcos era quase inaudível. Virei-me para ele, o homem que me castigou 60 horas antes porque eu não queria doar minhas ações. O homem que me chamou de dramática, egoísta, ingrata. Oi, pai. Ouvi dizer que você precisa da minha assinatura. Você é a CTO? Verônica ficou pálida como um cadáver. Sua fachada perfeita se despedaçou após 3 anos de trabalho preparatório. Coloquei um cartão de visita na mesa. Cofundadora, para ser exata. Jaime e eu construímos a NextGen juntos. Sussurros se espalharam como um incêndio. Celulares apareceram. Em segundos, os convidados buscavam meu nome, encontravam minha página no LinkedIn, minhas entrevistas na Forbes, os artigos no TechCrunch. Mas você disse que trabalhava no suporte de TI, gritou Bruno. Não, corrigi. Papai disse que eu trabalho no suporte de TI. Ele nunca perguntou o que eu realmente faço. Abri minha pasta e coloquei o acordo de exclusividade autenticado em cartório na mesa. Este é o acordo entre a NextGen e a Meridian, assinado há 2 anos. Sou a única pessoa que pode autorizar nossa participação em projetos de construção. Marcos encarou o documento, depois a mim, depois o documento novamente. Seu negócio de 50 milhões, seu grande triunfo, todo o seu futuro. Tudo dependia da filha que ele tinha acabado de humilhar e repudiar publicamente. Mostre os documentos restantes, por favor, disse Jaime calmamente. Coloquei tudo na mesa. Cada detalhe um golpe. Meu crachá de CTO, nível de segurança máximo. Os documentos de fundação, cofundadora. 30% de ações iniciais, agora 15%, valor atual de 75 milhões. O acordo exclusivo com a Meridian que torna minha aprovação pessoal obrigatória. Correspondência por e-mail entre Jaime e eu sobre requisitos técnicos para o projeto de Marcos. Isso não pode estar certo.
sussurrou Marcos. Está sim, retrucou Patrícia. Verificamos tudo. Sua filha é uma das CTOs mais bem-sucedidas de São Paulo. A tecnologia da NextGen é a razão pela qual a Mary Jane escolheu sua empresa. Mas ela nunca disse nada, ofegou Verônica. Eu tentei explicar para vocês no sábado, respondi calmamente. Mas vocês estavam ocupados demais me pressionando para entregar minhas ações ao Bruno. Alguém na plateia até engasgou. Os Viana sussurraram agitados. Eles tinham presenciado essa escalada no sábado. A história se espalhava rápida e furiosamente. Marcos Silva puniu sua filha adulta porque ela queria manter ações de uma empresa que valia $500 milhão. Por favor, disse Marcos, sua voz quase inaudível, seu orgulho quebrado diante de 200 testemunhas. Mariana, por favor, assine. Por que eu deveria? Perguntei baixinho. Você disse que eu estava presa até me desculpar. Você disse que eu não era mais sua filha. As câmeras ainda rodavam. A transmissão ao vivo estava ativa. Milhares de investidores assistiam Marcos Silva implorando a sua filha, sem valor, a mulher que segurava toda a carreira dele nas mãos. Mariana, querida. A voz de Marcos falhou ao usar um tratamento que ele não usava há 3 anos. Você é minha filha. Você sempre será minha filha. Eu estava com raiva. Eu não quis dizer aquilo. Você quis dizer o suficiente para falar em voz alta diante de 45 pessoas. Respondi calmamente. Isso é ridículo, sibilou Verônica, dando um passo à frente. O desespero a fez perder o controle. Assine logo, Mariana. Pare de ser tão rancorosa. Rancorosa? Olhei diretamente para ela. Assim como quando você me forçou a apagar o e-mail da Harrison Empreendimentos, que elogiava meu trabalho, só para o Bruno levar a fama? Ou quando você exigiu que eu transferisse ações no valor de 50 milhões para seu filho que nem sabe escrever equity corretamente? As ações valem só 2 milhões, protestou Bruno. Jaime Moraes riu. Ele riu de verdade. Seu enteado, obviamente, não tem noção de avaliações. A NextGen está na rodada Série D com uma avaliação de 500 milhões. As ações da sua filha têm atualmente um valor pré-IPO de cerca de 75 milhões. O número pesou na sala. 75 milhões. Mais do que a construtora Silva tinha lucrado em 30 anos. Você é... Marcos não conseguiu terminar a frase. Aproximadamente 10 vezes mais rica que você? Sim, confirmei. A filha que você chamou de dramática, a do suposto trabalhinho de computador que você puniu como uma criança. Por favor. A voz de Marcos quebrou completamente. A empresa precisa desse contrato. Apostamos tudo nisso. Sem a Mary Jane, vamos afundar. Eu sei, disse eu serenamente. Conheço suas finanças. Vocês apostaram tudo nessa única carta. Então você sabe o que está fazendo comigo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Peguei a caneta, girei-a entre os dedos. Estou te tratando com a mesma consideração que você me mostrou no sábado. O mesmo respeito, a mesma lealdade familiar. Coloquei a caneta de volta, sem assinar. O silêncio no salão era palpável. 200 pessoas esperavam, como se a respiração delas dependesse da minha decisão. Eu não vou assinar, disse eu claramente. Os joelhos de Marcos cederam. Verônica agarrou o braço dele, o rosto dela lívido. Mas vou dizer o porquê, continuei. Não é pelo dinheiro, não é por vingança, é por respeito. Virei-me para o público, as mesmas pessoas que viram minha humilhação e agora assistiam minha ascensão. No sábado, meu pai disse, família compartilha tudo. Mas compartilhar pressupõe respeito, confiança, o reconhecimento de que cada pessoa tem valor. Por 3 anos fui apagada na minha própria casa, enquanto construía uma empresa que vale $500 milhão. Nós não sabíamos, gritou Marcos, porque vocês nunca perguntaram. Vocês nunca quiseram saber por que eu tinha compromissos no fim de semana. Nunca perguntaram por que Jaime Moraes tinha meu número direto. Nunca consideraram que sua filha talvez fosse mais do que suporte de TI. Olhei para Jaime. A Mary Jane representa respeito, inovação e integridade. A construtora Silva não mostrou nada disso. Não posso, em sã consciência, permitir que a reputação da NextGen seja associada a uma empresa que abandona membros da família quando eles não se submetem. Você está me destruindo, sussurrou Marcos. Não, pai. Você nos destruiu quando colocou sua nova família acima da sua própria filha.
Estou apenas recusando uma proposta de negócios. Juntei meus documentos, organizei-os calmamente na minha pasta. Sr. Moraes, a NextGen permanece totalmente comprometida com a Meridian em todos os outros projetos. Encontraremos um parceiro de construção que compartilhe nossos valores. Entendido, disse Jaime com respeito sincero. Fui em direção à saída. Meus saltos soavam no mármore como um corte final. Na porta, virei-me mais uma vez. Negócios baseiam-se em confiança, pai. Você quebrou a minha, e 50 milhões não podem desfazer isso. As consequências vieram imediatamente e impiedosamente. O contrato está encerrado, anunciou Jaime Moraes em voz alta. A Meridian Holdings não prosseguirá sem a NextGen. Esperem! Gritou Marcos desesperado, agarrando os papéis que caíram no chão. Podemos negociar de alguma forma. Não há nada para negociar, disse Patrícia Campos sobriamente. A cláusula 73 não é negociável. Sem a assinatura da senhorita Silva, este contrato é nulo e sem efeito. O chat da transmissão ao vivo explodiu. Investidores retiravam-se ao vivo. Em minutos, as ações da construtora Silva começaram a despencar. Vocês não podem fazer isso, gritou Verônica para Jaime. Uma única assinatura não pode ser tão importante assim. A assinatura da sua enteada vale 50 milhões para ela, respondeu Jaime friamente. Talvez vocês devessem tê-la tratado de acordo. Bruno, que finalmente entendeu, virou-se furioso para a mãe. Você disse que ela era uma ninguém. Você disse que ela sempre cederia. Cala a boca, Bruno, sibilou Verônica. Sua fachada perfeita destruída. Os convidados já fugiam do salão. A elite de São Paulo abandonava o navio afundando, mas não sem sussurrar. Ele puniu a própria filha, 75 milhões em ações. Ela pagou tudo. Ele a tratou como uma empregada. Meu Deus! O contrato da Harrison. Ela salvou e eles deram o crédito ao Bruno. Marcos ficou paralisado na mesa, olhando para os 3 contratos, todos sem minha assinatura. Seu celular vibrava sem parar. Conselho Fiscal, investidores, credores, todos tinham visto a transmissão ao vivo. Sr. Silva. Um repórter do Jornal de Negócios estendeu um microfone para ele. O senhor realmente não sabia que sua filha é a CTO da NextGen? É verdade que tentou forçá-la a transferir suas ações para seu enteado? O senhor realmente puniu uma mulher de 28 anos? As perguntas o atingiam como balas. Marcos Silva, que nada na vida desejava tanto quanto respeito, era agora o mais novo exemplo de advertência do mundo dos negócios. Até a manhã de terça-feira, a execução profissional estava completa. O Jornal de Negócios estampou. Construtora Silva perde contrato de 50 milhões. CEO não reconhece filha como executiva de tecnologia. As ações tinham caído 40% durante a noite. A negociação das ações da construtora Silva foi suspensa 2 vezes por oscilações extremas. O conselho agendou uma reunião de crise para o meio-dia. Assisti à cobertura do meu escritório na NextGen. Completamente calma. Sara Campos ligava quase de hora em hora com novidades. A votação acabou. Marcos foi destituído do cargo de CEO com efeito imediato. E mais 3 contratos acabaram de ser cancelados. As empresas justificam com danos à reputação. A oferta de emprego do Bruno na Hania Partners também foi retirada. Eles tinham visto a transmissão ao vivo. Aquela prova linda e devastadora que mostrava Marcos Silva implorando a filha repudiada por salvação. Em 24 horas, atingiu mais de 2 milhões de visualizações. A Grounded CEO de castigo, estava nos trends do Twitter. A Forbes queria uma entrevista. O TechCrunch pediu um posicionamento. O Wall Street Journal trabalhava em um artigo sobre dinâmicas familiares e liderança moderna. Recusei tudo através da Sara. Meu silêncio dizia mais do que qualquer citação poderia dizer. Jaime Moraes publicou uma declaração. A Meridian Holdings valoriza parcerias baseadas em respeito e reconhecimento. Trabalharemos no futuro exclusivamente com empresas que compartilhem esses valores. Tradução. Qualquer um que trate pessoas como Marcos me tratou nunca mais veria 1 centavo da Meridian. Na quinta-feira, os números estavam na mesa. Capitalização de mercado, milhões perdidos. Contratos cancelados, 6 grandes projetos. Voto de confiança do Conselho. 20 contra Marcos.
Tempo decorrido do agendamento da assinatura até a demissão, 48 horas. Marcos Silva construiu uma empresa por 30 anos e a destruiu em um único fim de semana, ao punir a pessoa errada. Como foi a sensação? Perguntou Sara à tarde. Como justiça, respondi, com documentação completa. A queda privada foi ainda mais espetacular que a profissional. Verônica pediu o divórcio na sexta-feira, menos de uma semana após o desastre. A declaração do advogado dela foi finamente formulada. A senhora Silva foi enganada sobre a situação financeira da família e excluída de decisões importantes. Tradução. Ela pulou do navio afundando e levou o que pôde. Marcos alegou desesperadamente ao irmão, tio Cláudio, que ela o acusava de esconder bens. Ela queria metade e pensão. A ironia era deliciosa. Verônica, que queria me forçar a entregar minhas ações, agora acusava Marcos de tê-la enganado. A queda do Bruno também veio rápido. Sem a proteção da mãe e sem minhas injeções de dinheiro, a realidade bateu impiedosa. O emprego que ele conseguiu, entrada de dados em uma pequena empresa de logística, pagava $2.500 por mês. Seu Instagram, cheio de selfies de luxo e posts VIP, foi subitamente deletado. Ele até perguntou se a NextGen estava contratando. Sara me contou com dificuldade, reprimindo uma risada. Disse a ela que ele poderia se candidatar online como qualquer outra pessoa. Nunca o fez. Provavelmente nem sabia formatar um currículo. A família que aplaudiu minha humilhação se dispersou mais rápido que baratas na luz. Tio Cláudio não atendia mais o telefone. A irmã de Verônica removeu todos os contatos online. Os primos que me deram sermões sobre lealdade familiar de repente agiam como se nunca tivéssemos nos visto. Mas os golpes mais duros vieram do círculo social. O clube de campo suspendeu a associação de Marcos. Os conselhos de caridade pediram a renúncia de Verônica. Convites para festas de Natal? Nenhum sequer. Marcos Silva tinha buscado reconhecimento. Em vez disso, ganhou o status de um exemplo a não ser seguido. O desespero começou 2 semanas depois. Primeiro os e-mails, 47 deles, cada um mais desesperado. Mariana, precisamos conversar. Por favor, isso está destruindo tudo o que construí. Sua mãe teria querido que fizéssemos as pazes. Sinto muito mesmo. Depois, as ligações. 83 tentativas em 5 dias. Registradas pela minha assistente. Não atendi nenhuma. Marcos apareceu até na NextGen. A segurança tinha na foto dele em cada entrada. Acesso proibido. Não abordar. Chamar a polícia se ele não sair. Ele ficou 3 horas lá fora ontem, relatou meu chefe de segurança. Apenas mudo na frente do prédio. Diariamente chegavam flores, buquês caros com mensagens cada vez mais suplicantes para minha filha brilhante. Eu vejo você agora. Por favor, perdoe um velho tolo. Mandei doar todas para o hospital infantil. Então, ele tentou através de intermediários. Tio Cláudio ligou, inseguro e envergonhado. Ele está realmente acabado. Mariana, talvez você devesse... Você ligou naquela época, quando ele me castigou na frente de 45 pessoas? Bem, não, mas... Então não temos nada para conversar. Os Viana, testemunhas da minha humilhação e da minha reabilitação, entraram em contato com genuína solidariedade. Se pudermos ajudar em algo, referências, contatos, avise. Fui grata, mas não precisava. O IPO da NextGen estava a 4 meses de distância. Minha fortuna ultrapassaria a marca de 300 milhões. Eu tinha alcançado tudo sem apoio familiar e precisava menos ainda agora. Mas Marcos não parava. Cada tentativa mais desesperada que a anterior. Ele simplesmente não entendia que algumas pontes são queimadas definitivamente. 3 meses após a assinatura de contrato fracassada, meu sucesso não podia mais ser ignorado. A Forbes 30 Under 30 me colocou na capa. A manchete? A CTO que construiu uma empresa bilionária enquanto sua família achava que ela trabalhava no suporte de TI. O perfil era abrangente. Stanford, NextGen, as noites codificando, as reuniões de conselho, enquanto minha família acreditava que eu fazia jogos de computador. Mas a frase que viralizou foi a citação de Jaime Moraes. Mariana Silva desenvolveu cerca de 60% da arquitetura da nossa plataforma sozinha. Ela não é apenas nossa CTO.
É uma visionária que viu oportunidades que todos os outros ignoraram. O fato de seu próprio pai também não ter reconhecido isso é perda dele, não nossa. Pouco depois, o TechCrunch publicou um artigo com o título O Castigo de 50 milhões, como a toxicidade familiar quase destruiu o próximo unicórnio de São Paulo. A comunidade tech ficou do meu lado como uma segunda família, algo que minha própria linhagem nunca tinha feito. Executivas mulheres me enviaram mensagens de apoio. Fundadoras contaram suas próprias histórias de descrença e barreiras familiares. Uma organização chamada Líderes Tech contra Famílias Tóxicas me convidou como palestrante para uma conferência. Recusei a palestra, mas doei R$100 mil ao fundo de bolsas deles para jovens talentos que tiveram que fugir de lares opressivos e sem apoio. Em março, o IPO foi anunciado oficialmente. Avaliação da NextGen, 2 bilhões. Minha parte, milhões. Na mesma semana, fundei a Fundação Mulheres Silva na Tecnologia, conscientemente usando meu sobrenome para reivindicá-lo do homem que tentou me rejeitar. Nossa missão: apoiar jovens técnicas em quem as famílias não acreditam. A primeira bolsa foi para uma jovem de 19 anos, cujos pais a pressionavam a desistir da programação e finalmente encontrar um marido. Entreguei o cheque pessoalmente e lembrei-me das palavras do meu próprio pai sobre meu trabalhinho de computador. Nunca deixe ninguém te diminuir, especialmente sua própria família, disse a ela. 6 meses após o castigo que mudou minha vida, acordei na minha nova cobertura, uma vida que construí totalmente sob minhas próprias regras. A vista para o Parque Ibirapuera era de tirar o fôlego, mas não era o luxo que me importava, era a paz. Aqui ninguém questionava meu valor. Aqui eu não precisava me diminuir para que outros parecessem maiores. Aqui, meu sucesso não era a carteira dos outros. Minha manhã era ritualizada. Café no terraço, relatórios de desempenho noturno da NextGen. Uma chamada de vídeo subsequente com Jaime sobre nossa expansão para a Europa. Tínhamos contratado 5 novos engenheiros, aberto escritórios em Londres e Berlim e negociávamos parcerias no valor de R$500 milhão. O Fundo Soberano de Singapura quer entrar na próxima rodada, disse Jaime. Eles falam em uma avaliação de 3 bilhões. 3 bilhões. A empresa sobre a qual meu pai nunca perguntou valia agora 3 bilhões. Minha vida pessoal também floresceu. Eu estava com Miguel, um fundador de biotecnologia que nunca tratou minhas ambições como dramáticas e nunca me disse para minimizar meus sucessos. Ele os celebrava, apoiava cada decisão. Ele sabia que respeito não é negociável. Seu pai ligou para minha empresa, disse ele no jantar. Queria saber se eu poderia falar com você. E o que você disse? Que você é a pessoa mais sensata que conheço e que ele deveria ter percebido isso antes de colocar uma mulher adulta de castigo. A fundação já tinha concedido 12 bolsas. A NextGen tinha promovido 3 engenheiras para cargos de liderança e meu segundo quarto tinha se tornado um escritório de mentoria, onde eu ajudava jovens mulheres a sobreviver a relações familiares tóxicas e ainda assim construir carreiras. Isso era sucesso, não o dinheiro, não a fama, mas a liberdade de viver sem justificativas, de crescer sem pedir permissão, de prosperar sem pedir desculpas. Todas as manhãs eu acordava sabendo que tinha escolhido a mim mesma e que essa decisão tinha mudado tudo. Então aconteceu o encontro no café numa terça-feira chuvosa de abril, 7 meses após a festa de aniversário que destruiu tudo. Eu trabalhava em contratos no meu café favorito quando uma sombra escureceu minha mesa. Olhei para cima e reconheci Marcos, mas não o Marcos que eu conhecia. Esse homem estava magro, o cabelo completamente grisalho. O terno caro tinha dado lugar a um suéter simples e jeans. Oi, Mariana. Examinei-o por um momento e apontei para a cadeira. Você tem 10 minutos. Às 3 horas tem uma reunião de conselho. Ele sentou-se com cuidado, como se temesse que a cadeira pudesse rejeitá-lo. Você está ótima. Eu estou bem. O artigo da Forbes. Eu li 3 vezes. E eu sou um idiota. Sua voz tremia. Eu tinha uma filha brilhante e bem-sucedida bem na minha frente e eu estava cego demais pela Verônica e pelo meu próprio ego para ver. A Verônica não te forçou a rir de mim. Ela não te fez chamar meu trabalho de coisinhas de computador. Foi você, pai. Ele assentiu. Aquilo o atingiu.
Você tem razão. Eu queria tanto uma nova família perfeita que destruí a verdadeira que eu tinha. E como vai a família perfeita? Verônica levou a metade. Bruno não atende o telefone. Acho que não sou mais útil. A casa está indo a leilão. Ele riu secamente de si mesmo. A casa da qual você pagou 70%. E eu estou perdendo. Não disse nada. As perdas dele não eram problema meu. Não estou aqui por dinheiro, acrescentou ele apressadamente. Essa ponte foi queimada. Eu sei. Só queria te dizer que eu finalmente te vejo. Tarde demais, mas eu te vejo agora. Seus 10 minutos acabaram. Marcos levantou-se pela metade, depois parou. Poderíamos talvez recomeçar? Não profissionalmente, apenas como pai e filha. Fechei meu laptop e olhei para ele de verdade pela primeira vez em meses. Sob certas condições, disse eu calmamente. Seus olhos se encheram de um tipo desesperado de esperança. Qualquer coisa que você quiser. Primeiro, terapia, individual e terapia familiar. Você precisa entender por que me apagou tão facilmente. Já estou indo ao Dr. Martinez, 2 vezes por semana. Isso me surpreendeu. Segundo, sem conexões de negócios. Você não lucra com meu sucesso, não depois de todos os anos em que o desvalorizou. Entendido? Entendido. Terceiro, se for questionado publicamente, você dirá a verdade, sem enfeitar, sem mal-entendidos. Você puniu sua filha de 28 anos porque ela não quis doar milhões. Você assume isso. Ele estremeceu, mas assentiu. Quarto, respeito é inegociável. Um comentário sobre exagero, uma acusação sobre falta de lealdade, uma tentativa de causar culpa e acabou definitivamente. Eu aceito tudo. Quinto, isto não é uma reconciliação. É apenas uma possibilidade. Começamos com um café por mês, apenas em locais públicos. A confiança só se recupera lentamente, se é que se recupera. Um café por mês, repetiu ele baixinho. Isso eu consigo. Levantei-me e peguei minhas coisas. Mês que vem, primeira terça-feira, mesmo horário, mesmo local e não se atrase. Mariana, chamou ele quando cheguei à porta. O que você construiu, a Next Gen? Isso é extraordinário. Você é extraordinária. Eu sei, respondi calmamente. Eu sempre fui, você só percebeu agora. Enquanto caminhava para o meu carro, senti-me mais leve. Não porque eu tivesse perdoado. O perdão levaria anos, se é que viria, mas porque eu tinha estabelecido limites, claros como um código limpo. Respeite-me ou me perca. Desta vez, ele sabia que eu falava sério. Olhando para trás, percebi. O castigo aos 28 anos foi o maior presente que meu pai já me deu, só que não da maneira que ele pretendia. A humilhação diante de 45 pessoas não foi uma ruptura, foi minha libertação. Por 3 anos, eu me diminuí para caber na narrativa deles. Escondi meus sucessos, minimizei minhas conquistas e paguei o preço de ser ignorada. O castigo me libertou do papel exaustivo de ser menos do que eu era. Às vezes, perder a família significa finalmente ganhar a si mesmo. O preço da aceitação deles era minha invisibilidade. O custo do amor deles era minha autoestima. Quando Marcos me puniu no aniversário dele, ele pensou que estava me colocando no meu lugar. Na verdade, ele me libertou para assumir meu verdadeiro lugar, em mesas para as quais ele jamais estaria qualificado. Sucesso. Aprendi. É a melhor vingança. Não porque machuca quem nos feriu, mas porque prova que eles estavam errados. Cada marco da Next Gen, cada prêmio, cada garota que nossa fundação apoiou. Tudo isso era a prova. O jeito que me trataram foi erro deles, não meu. Mas a lição mais importante foi sobre limites. Família não significa acesso ilimitado à sua vida, ao seu dinheiro ou à sua energia. Laços de sangue não são um passe livre para desrespeito. Não é uma frase completa, especialmente para pais que acreditam que seus filhos lhes devem tudo. Minha mãe sempre dizia, quando as pessoas te mostram quem são, acredite nelas. Marcos me mostrou na festa de aniversário dele. Verônica mostrou com cada exigência manipuladora. Bruno mostrou ao apresentar meu trabalho como dele. Eu acreditei neles e então decidi finalmente acreditar em mim. Eles queriam quebrar meu espírito. Em vez disso, ganhei asas. Se você leu até aqui, provavelmente reconhece algo de si mesmo nisso.
Talvez você seja a filha ignorada cujos irmãos recebem todos os elogios, o filho cujos sonhos são descartados como irrealistas, o parceiro cuja carreira é ridicularizada como hobby. Então quero que você saiba o seguinte: seu valor não depende da aprovação deles. Documente tudo ao lidar com pessoas tóxicas. Salve e-mails. Registre conversas, se for legal. Guarde recibos. Não para retaliação. Para proteção, quando eles quiserem reescrever a história. Está tudo bem escolher a si mesmo. Você não deve a ninguém acesso ao seu sucesso, muito menos àqueles que nunca acreditaram em você. Família não é passe livre para sua conta bancária, seus contatos ou sua força emocional. Às vezes, a família que você constrói pesa mais do que aquela em que você nasceu. Mentores como Jaime, aliados como Sara, pessoas que veem seu valor. Construa sua família escolhida com o mesmo cuidado com que constrói uma empresa, com pessoas que respeitam seus limites e agregam valor real. E nunca esqueça, você não é dramática só porque tem padrões. Você não é egoísta porque protege o que conquistou. Você não é ingrata porque não se deixa diminuir. 3 anos atrás, eu pagava 70% de todos os custos domésticos em uma casa onde eu era invisível. Hoje, lidero uma empresa de 3 bilhões de dólares e apoio jovens mulheres que tiveram que passar pelo mesmo inferno. A diferença: parei de esperar permissão para ser eu mesma. Meu nome é Mariana Silva. Sim, mantive meu sobrenome, não pelo homem que tentou me rejeitar, mas como um lembrete de que posso transformar qualquer herança, mesmo uma dolorosa, em força. Você merece respeito, merece reconhecimento, merece ser vista. E se eles não conseguem te ver, construa algo tão brilhante que eles precisem de óculos escuros para olhar para você. Família nem sempre é para a eternidade, mas amor próprio, esse não é negociável. Se sua história te tocou, compartilhe com pessoas que lutam contra relacionamentos familiares tóxicos. Siga para mais histórias de pessoas que escolheram a si mesmas e reconquistaram suas próprias vidas. Escreva limites nos comentários se você acredita que respeito também é indispensável nas relações familiares. Eu sou a Mariana.